Hoje nós vamos falar sobre a anatomia da segunda vértebra cervical, também conhecida como C2 ou axis. Eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião especialista em coluna e esse é o canal Tudo Sobre Coluna. Bom, falando sobre C2, estamos dando aqui continuidade aos nossos conteúdos sobre anatomia, onde já tivemos uma aula anteriormente falando sobre C1, a primeira vértebra cervical. E essas duas vértebras, C1 e C2, são conhecidas como vértebras especiais ou atípicas, exatamente por terem uma anatomia, uma estrutura diferente de todas as outras vértebras da coluna vertebral. E quais são essas peculiaridades de C2? Bom, uma peculiaridade clássica de C2 é a formação de um processo odontoide, como se fosse um dente nessa estrutura, nessa vértebra, que vai se articular com C1 e permitir a rotação do pescoço. E é exatamente por esse motivo que essa vértebra recebe o nome de axis. Exatamente por isso significar eixo. É como se ela tivesse um eixo que permite a rotação de C1 sobre C2, dando boa parte do movimento de rotação do pescoço. Mas para vocês entenderem melhor a anatomia de C2, eu vou pedir que vocês acompanhem pela imagem. Bom, nós temos aqui a coluna cervical, com todas as 7 vértebras da coluna cervical, a vértebra de C1, que nós já falamos sobre ela, aqui a base do crânio, e aqui está a nossa protagonista da aula de hoje. Eu vou isolar a vértebra C2 para vocês entenderem melhor e dar um zoom aqui nessa estrutura. Bom, de cara já vemos aqui que ela possui esse processo odontoide, que é como se fosse um eixo que vai se articular com C1, mas vamos para as características de C2. Para isso, eu vou especificar um pouco mais cada uma das estruturas aqui de C2. Percebam que nós temos um processo espinhoso, diferente de C1, que tinha aquele processo espinhoso bem atrofiado. Aqui nós já temos um processo espinhoso bem protuberante, inclusive bífido, Percebam que ela tem essas duas protuberâncias ósseas, que é uma característica típica das vértebras cervicais. Porém, as vértebras subaxiais, ou seja, abaixo de C2, elas possuem esse processo espinhoso mais bífido do que C2, C2 ela é bífida, porém é bem discreto, essa dupla protuberância óssea. Temos aqui em azul as lâminas, que vão compor o arco posterior de C2, os elementos posteriores aqui de C2. Aqui em amarelo, nós vamos ter os pedículos de C2 que vão comunicar essa porção posterior com o corpo vertebral de C2 que está aqui à frente. Nessa face superior, nós vamos ter o processo articular superior que vai se articular com C1 e nessa parte inferior, nós vamos ter o processo articular inferior que vai articular C2 com C3. Aqui no interior, nessa porção central de C2, nós temos o canal vertebral ou forame vertebral, que é por onde vai passar a medula espinhal e todas as estruturas que acompanham a medula. E aqui em verde nós temos o processo odontoide, que dá essa característica tão peculiar de C2, inclusive o seu nome de axis. Vamos voltar aqui agora para acrescentar outras estruturas, estruturas ligamentares, sem esquecer também de falar do processo transverso, que está aqui na lateral de C2, vocês podem acompanhar por essa imagem, o processo transverso aqui em rosa, com o seu forame transverso, que é exatamente por onde vai passar a artéria vertebral. E vejam que interessante, eu vou reacrescentar aqui as outras estruturas, para vocês verem que o processo transverso de C2 ele é um pouco mais lateralizado do que os demais, exatamente porque a artéria vertebral ela faz uma curvatura aqui entre C3 e C2 para passar pelo forame transverso de C2. Lembrando que depois ela passa pelo forame transverso de C1, ganha mais uma outra curvatura para então adentrar o crânio pelo forame magno. Vejam que aqui nós temos a articulação C1 com C2, aqui embaixo a articulação C2 com C3. Vamos acrescentar aqui as estruturas articulares, aqui dá para perceber novamente a articulação C1 com C2 e a articulação aqui abaixo C2 com C3. Eu quero dar uma ênfase maior agora a essas estruturas ligamentares que estão aqui. Eu vou excluir algumas que não me interessam no momento e vamos lá. Aqui nós temos essa membrana, que perceba que ela tem uma continuidade aqui com o ligamento longitudinal posterior. Essa membrana é exatamente isso, é uma projeção do ligamento longitudinal posterior que vai se inserir na base do crânio, chamada de membrana tectória.
tá? Essa estrutura faz parte de um dos ligamentos que estão relacionados à anatomia de C2 e vão se inserir lá na base do crânio, no osso occipital. Eu vou eliminar a membrana tectória para vocês entenderem as outras estruturas que estão aqui abaixo. Bom, agora surge para a gente aqui um complexo de vários outros ligamentos. Vamos falar de um por um. Nós temos aqui o ligamento transverso, né, um dos ligamentos mais rígidos do nosso corpo, que é exatamente quem vai segurar essa articulação do processo odontoide com o arco anterior de C1. E vamos ter também o fascículo longitudinal, que é essa estrutura que está marcada agora em azul, que juntamente com o processo transverso, vejo que é como se ele formasse uma espécie de cruz, né? Exatamente formando aqui o ligamento cruciforme, né? O ligamento transverso junto com o fascículo longitudinal formam o ligamento cruciforme. Eu vou excluir aqui o fascículo longitudinal para mostrar outras estruturas que estão anterior a ele, né? Aqui a gente está com uma imagem como se estivesse olhando de trás para frente. Bom, excluído aqui ele, vejam, nós vamos ter aqui outros dois ligamentos que saem do ápice do processo odontoide para também se inserir na base do crânio, que são os ligamentos alares. Eles vão se inserir lá próximo aos côndilos, na região occipital. E temos aqui também um ligamento chamado de ligamento apical, que ele sai do ápice do processo odontoide para se inserir lá na base do crânio. Perfeito? Então essas estruturas ligamentares aqui são extremamente importantes para compor o complexo C1-C2 e permitir estabilidade nesse movimento de rotação do pescoço, né? A gente vai falar mais adiante sobre algumas faturas dessa região e vocês vão ver que a lesão desses ligamentos, principalmente do ligamento transverso, é um fator muito importante para considerar essa fratura como uma fratura instável, uma vez que se esse ligamento está rompido, a estabilidade desse movimento de rotação ela acaba por ser perdida. Perfeito? Então essa foi a aula falando sobre a anatomia de C2, uma vértebra extremamente importante no processo de rotação do pescoço.